Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A situação dos municípios gaúchos com relação às chuvas tem impactado a agricultura. Nos próximos dias, o estado deve ter um avanço de uma massa de ar polar. Até sábado, uma onda de frio permanece no Rio Grande do Sul por causa de uma nova massa de ar polar. Com isso, as temperaturas seguirão baixas, com chances de geada e registros negativos. As rajadas de vento aumentam a sensação de frio. As chuvas impactam o plantio das culturas de inverno e há diversas áreas com riscos meteorológicos. Mais de 100 municípios estão em situação de emergência. Vários cursos d'água estão acima ou muito próximos da cota de inundação, como os rios Taquari e Jacuí. O Guaíba, em Porto Alegre, está em alerta. E a previsão é de chuvas fortes em várias regiões do estado, o que preocupa os produtores rurais. O agro, mais uma vez, sofre com essas mudanças climáticas que têm impactado de forma negativa a agricultura do Rio Grande do Sul. Temos mais de 100 municípios que estão em situação de emergência, inclusive alguns em situação de calamidade. É o momento de se preparar a terra para o plantio das lavouras de inverno. Exemplo, trigo, mas o trigo é praticamente um inimigo da umidade excessiva e é o que está ocorrendo na grande maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. Força para o Rio Grande do Sul. Agora a gente fala de uma pesquisa da Embrapa que resultou em produtos que ajudam na produção de mais vitamina A pelo organismo. Os alimentos biofortificados têm o objetivo de fortalecer o combate à desnutrição. Macaxeira e batata doce biofortificadas. Os alimentos bastante consumidos no Nordeste ganharam uma substância a mais em sua composição, beta-caroteno, que ajuda na produção de vitamina A no organismo. Os alimentos apresentados no evento são resultados de anos de pesquisas de uma parceria entre a Universidade Federal Rural do Rio Grande do Norte e a Embrapa. Um dos objetivos é o combate à desnutrição em áreas onde há um consumo alto desses alimentos. A deficiência de vitamina A, ela acomete uma grande parte da passada de crianças, mulheres gestantes, aqui, principalmente em países em subdesenvolvimento, como o Brasil. Então, a forma mais barata da gente contornar essas deficiências é atacar na raiz do problema, que é a alimentação. A apresentação se deu em um evento que reuniu várias autoridades, agricultores familiares, produtores rurais e estudantes de ciências agrícolas. Tivemos a oportunidade de neste evento, assinar 2 decretos. Primeiro, o Promel, que incentiva a produção de mel e os seus derivados aqui em Caruaru, e também o Quintal de produtos biofortificados. A gente está tentando diversificar a produção rural, mas também tratar de segurança alimentar e nutricional e geração de emprego e renda no ambiente rural. Com enxadas nas mãos, estudantes e agricultores participaram das demonstrações de cultivos em uma área ao lado do evento. Rapaz, esse evento foi um evento muito maravilhoso, onde a gente aprendeu mais sobre a cultura do produto biofortificado, onde no nosso campo também a gente já tem iniciativa desse projeto, deu para entender que o produto, ele é acrescentado mais ferro, mais minerais e fica um produto mais saudável e cheio de minerais na mesa do produtor. E me fez querer aprender mais sobre esse projeto lá na escola. Além dos tubérculos apresentados, outras cultivares já estão sendo utilizadas no município. Nós também temos o milho e temos o feijão, Em breve a Embrapa também vai estar lançando o girimum e hortaliças também, é uma previsão para o ano que vem. E a ideia é a gente estar difundindo essas culturas, visando estimular a produção agrícola, aliada à promoção da segurança alimentar e nutricional, estimular a geração de emprego e renda e, claro, o combate à fome e à desnutrição. 2 tratores equipados foram entregues pelo governo do estado para facilitar a produção da agricultura familiar na região. A gente sabe que essa benfeitoria ela não é de hoje, ela fica por muito tempo aí para servir o povo da agricultura do nosso estado de Caruaru. A partir dessas apresentações, agricultores já podem preparar a terra para o cultivo tanto da macaxeira quanto da batata biofortificadas, da mesma forma que produz esses alimentos comuns. As carnes de frango e suína seguem desvalorizadas. Com isso, a competitividade de uma em relação à outra também caiu.
No mês de junho, em comparação a maio, a carne de frango sofreu desvalorizações mais intensas que a suinícola. No entanto, levantamentos do CPEA apontam que, apesar da recente reação nos preços da carcaça especial suína no atacado da Grande São Paulo, as quedas verificadas da segunda quinzena de maio até a primeira semana de junho impediram o avanço da média parcial deste mês. Quanto ao frango, por causa das restrições de exportação para alguns países, há grande quantidade de carne disponível no mercado interno. E isso tem feito os preços caírem ainda mais. O Instituto Chico Mendes trabalha para proteger a pesca artesanal em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. O trabalho é feito há 28 anos e ajuda a manter vivo o ecossistema marinho na região. A Reserva Extrativista Marinha do Arraial do Cabo existe desde 1997. A unidade pertence à esfera federal e é gerida pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes da Conservação e da Biodiversidade. O principal objetivo do Instituto é proteger a pesca artesanal da região. Um dos trabalhos da instituição é a fiscalização de embarcações recreativas como esta, que foi abordada na Ilha do Farol. A Polícia Federal sempre está presente nas ações. Depois de verificada a documentação pelos agentes, a embarcação foi liberada para retornar à costa. A reserva é fundamental para garantir a exploração autossustentável e a conservação dos recursos naturais e renováveis, tradicionalmente utilizados para a pesca artesanal, realizada pela população local. Falando em pesca, olha o tamanho da anchova pescada pelo trio de pescadores tradicionais. O nosso trabalho aqui consiste basicamente em ordenar as atividades de pesca que são realizadas dentro da unidade de conservação, principalmente aquelas permitidas. Os nossos beneficiários, são várias modalidades de pesca que são feitas aqui, desde pequenas traineiras artesanais até o cerco de praia, os barcos de boca aberta e a pesca da lula. Então, o nosso trabalho é garantir que todas essas modalidades, uma não entre e não interfira na atividade da outra. Além disso, a gente tem as modalidades de pesca que vêm de fora, como aqui é um ambiente muito rico em biodiversidade, muitas embarcações de pesca industrial elas vêm de fora para poder fazer atividade aqui dentro da unidade. Estamos no período conhecido como Temporada das Baleias, momento em que os cetáceos cruzam o oceano em direção ao Nordeste brasileiro. E no caminho, passam por aqui. Isso atrai milhares de turistas aqui para a região. E daí, para controlar essa visitação e para não causar o molestamento à rota das baleias, a Resex lançou 3 protocolos operacionais de visitação. Um diz respeito à circulação de lanchas e jet skis aqui na área da rota da migração das baleias, fica proibida durante esse período. A utilização de som pelas embarcações de turismo náutico e também a definição da rota do passeio náutico no Mar de Fora mais precisa, para que não configure que as pessoas estão perseguindo os grupos de baleia. Durante o período, ações de combate à irregularidade são realizadas. A Operação Jubarte ocorre nos limites da Reserva Extrativista Marinha do Arraial do Cabo. Todos os crimes praticados em seu interior, por se tratar de uma unidade de conservação da União, atrai a competência da Justiça Federal e, de forma correlata, de sua Polícia Judiciária, que é a Polícia Federal. O ICMBio firmou o contrato de concessão de direito real de uso da reserva, recaindo à concessionária a Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo a incumbência de preservar, proteger e assegurar o devido uso de toda a área reservada. Uma agroindústria a 60 quilômetros de Uberlândia, em Minas Gerais, é a primeira charcutaria de agricultura familiar cadastrada no IMA do Triângulo Mineiro. E é lá que vamos conhecer o processo de defumação da carne de porco. A Fabiane preparou uma senhora mesa de café da manhã, reforçada com carne e linguiça de porco defumada da agroindústria dela. É a primeira charcutaria de agricultura familiar cadastrada no IMA do Triângulo Mineiro. A história da Fabiane mistura sabor e amor. Ela morou na Espanha há 2 anos. Conheceu por lá o presunto Parma e voltou para cá. Aí eu conheci o Bolico. Conheci o Bolico há 4, 5 anos atrás, né? O Bolico me chamou pra morar na fazenda e falou assim, vamos morar na fazenda comigo? Eu falei, então vamos. Aí eu falei, não, eu preciso ver o que eu vou fazer na fazenda, porque eu não vou ficar lá sem fazer nada, né? Claro. Então, e eu fui buscando
informação de como que ia fazer linguiça. No começo foi a linguiça. E caiu para mim fazer um curso. Aí eu fiz um curso e aí nesse curso da linguiça caiu a carne defumada. Quando a gente estava lá, a Fabiane recebeu visita importante. Sim, né? Nós, Emater MG, a gente dá assistência técnica para que os produtores possam ir realizando seus sonhos, né? Então a gente vai explicando, a agroindústria vai precisar de tal estrutura, de seguir tal fluxograma, né? Tá embasada em tais leis, tem que cuidar de embalagem, de rotulagem, informação nutricional. A gente vai passando todas essas informações para o produtor, a fim de que ele possa depois ter produtos assim maravilhosos como os que estão aqui nessa mesa. A carne de porco é adquirida no supermercado ou açougues da cidade e depois passa pela cura. São 15 dias fechadinha no tempero. Todas as peças são São as mesmas. Tudo lombo? Tudo lombo. Uhum. É a peça mais nobre ou não? Sim, a peça mais... Não, no caso seria a copa, né? A copa lombo é a mais nobre. Copa lombo. Uhum. Porém, tem gente que gosta da carne mais sequinha e tem gente que gosta de uma manteiguinha, né? Entendi. No caso, a copa lombo, ela tem mais manteiga entremeada do que o lombo. Após essas 2 semanas, quietinha, a carne toma um banho de torneira. Por que você não fura para penetrar mais o tempero? Por conta de bactéria, né? Porque quando a gente faz imersão de líquido na carne, ela tá mais propícia a acontecer bactérias nela. E agora você tira um pouco do excesso. Eu tiro só o excesso do sal. Você não fica com medo de tirar muito sal, não? Ficar sem sabor? Não, porque o sal já entrou tudo lá dentro. E agora, qual vai ser o processo a partir de agora? Agora eu faço uma secagem leve nela, só pra tirar o excesso de água. E depois eu coloco ela dentro da redinha, onde ela vai ficar pendurada dentro do defumador. Carne sequinha, hora de vestir a roupa. Essa redinha aí, ó. Ela entra nesse tubo e sai pronta para o baile. No defumador a gás. No meio fica a fumaça, que é obtida da lenta combustão de serragem. São 6, 8 horas aí dentro. A hora que ela alcançar os 70 graus interno, ela já tá perfeita. Aí depois eu deixo ela esfriar um pouquinho, a gente embala e pronto. Depois é só comer. Daqui pra frente a gente pensa em sempre melhorar, né? Ter melhorias e buscando o apoio da Emater e do IMA, né? Junto com eles. Porque perfeito. É como ela disse, né? A gente tá todo mundo junto, unido para fazer isso. A Hortitec, exposição técnica de horticultura, cultivo protegido e culturas intensivas, chega à 30ª edição. O maior evento do setor hortifrutícola da América Latina termina hoje em Olambra, no interior paulista. Quem chega para contar tudo para a gente é o Renato Opitz, diretor-geral da feira. Bom dia, Renato. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia para vocês também. É um prazer estar falando com vocês e toda a sua audiência. Pois é, Renato, olha, a Hortitec, né, já é uma referência grande aqui. Todo mundo espera esse evento, né, e que sempre traz bastante novidade. Exatamente. A gente está na 30ª edição e cada vez mais o pessoal traz novidades aqui para a gente com relação aos mais diferentes aspectos, tanto da parte genética, novas variedades mais produtivas, mais coloridas e até mais nutritivas, que são fatores muito importantes para o produtor, como também toda a parte de tecnologia, né? Estufas, máquinas para aquecer, para resfriar, insumos. Então é assim, uma vez por ano o produtor rural desses produtos tem que vir aqui e ele tem uma imersão com todas as novidades tecnológicas e genéticas que existem. Renato, é uma oportunidade, por exemplo, para conhecer o que tem de mais inovação em relação a mudas e sementes? Exatamente. Assim, todo mundo espera, as empresas, aqui são mais de 500 empresas que estão expondo as suas novidades aqui, mas essas empresas da área de melhoramento genético, elas esperam a Hortitec para lançarem as suas novidades, as suas novas variedades ao mercado. E é bacana porque essas variedades o produtor vem aqui, começa a testar e plantar, e aí ao longo dos próximos meses isso já vai chegar até o mercado consumidor, que é bacana, porque aí vão surgir aí os tomates, as cenouras, as cebolas, beterrabas, etc.,
pimentões de melhor qualidade, maior variedade e outra coisa muito importante, que produzem em diferentes climas no Brasil. Isso também é fundamental. Olha, eu ia perguntar justamente sobre isso para você, Renato, porque nesse momento que a gente tem de impacto climático no campo, ter mais tecnologia com relação à resistência, né, às temperaturas e também a doenças é fundamental, né, para a gente conseguir manter a produtividade no campo. É um desafio, né, realmente, essa questão climática, mas que pode ser superado com tecnologia. Exatamente. Todo esse problema que a gente enfrentou, agora esse frio dos últimos 2 dias, é, na verdade, um grande problema para o produtor, mas uma ótima oportunidade também dele vir aqui até a feira e ver o que existe de tecnologia para ele conseguir adaptar na sua propriedade e evitar futuros danos quando vier novamente um problema de uma geada ou um problema de um excesso de temperatura ou falta d'água. Então aqui ele vai encontrar as mais diferentes soluções para produzir mais e principalmente a um custo energético menor. Então tem muita gente aí com soluções de energia solar, de armazenamento hídrico, de produzir usando menos água, com técnicas de irrigação. Então isso tudo para o produtor faz muita diferença para ele enfrentar situações como agora o frio ou como foi no ano passado aquela seca comprida e que atrapalhou bastante a produção. Pois é, inclusive um parceiro bacana aí da feira é justamente a Embrapa, né, que mostra na prática ali várias ações para o produtor, por exemplo, de morango, de batata. A gente fala tanto da Embrapa, né, Renato, mas muitas vezes o produtor não conhece ali a tecnologia de perto. Então, a Hortitec também traz essa oportunidade, né? Exatamente. A Embrapa é um super parceiro e eles fazem um trabalho fantástico nas mais diferentes áreas. E muitas pessoas não sabem, mas existe uma unidade de hortaliças da Embrapa, então é especializada nessa área. E aí eles fazem essa parceria, desenvolvem essas novas variedades e aí apresentam para o mercado. Então eles, esse ano, estão trazendo aí uma série de novidades para o mercado. E é bacana o pessoal poder ver isso, experimentar. Então, tanto da parte do sabor, da cor, do quociente de nutritivo, e tudo isso faz muita diferença. Pois é, já que a gente falou da Embrapa, a gente não pode deixar de falar do IAC também, né? Exatamente, o IAC também está aqui com a sua estação quarentenária e eles também fazem vários trabalhos legais, não só o IAC, como também o Instituto Biológico, a Secretaria da Agricultura, eles estão aqui e outros parceiros, né, SEBAR, Senar e tal. É muito bacana porque nós, da organização da Hortitec, a gente promove, a gente inclusive dá muitos convites para essas caravanas de produtores, de associações, cooperativas, dando a oportunidade desse pessoal entrar em contato com essa tecnologia, com todas essas novidades, que dificilmente eles teriam acesso no dia a dia, que é mais facilitado para os grandes produtores. Então, para os pequenos e médios, isso é muito difícil. E na Hortitec ele tem essa possibilidade. E aí, ainda mais tendo esse convite, aí facilita bastante. Pois é, o acesso à informação traz toda, né, faz toda a diferença para o produtor rural. Eu falo que sempre a informação é uma ferramenta estratégica, importante demais. Inclusive, tem palestras, né, uma oportunidade também de somar aí uma troca de conhecimento. Exatamente, a gente tem toda uma programação e a Embrapa e a OAC são 2 grandes parceiros que cuidam dessa parte de capacitação, de palestras, mas muitos dos demais expositores, também o próprio SEBRAE e o Senar, têm em seu stand mesmo programações de palestras, cursos, mini-cursos, para poder realmente levar essa informação aos produtores. Isso faz realmente muita diferença. Ele não só vê os produtos e serviços, mas ter um profissional capacitado que vai estar apresentando essas novidades, explicando como podem ser usados, né? Faz muita diferença. Com certeza. E também eu acho bacana a gente falar aqui, Renato, que o setor sempre faz questão de demonstrar a preocupação em produzir com sustentabilidade, não é? Exatamente. A gente percebe isso nitidamente. Nós estamos imaginando a 30ª edição. E ao longo desses anos, a gente vem percebendo gradativamente como isso vem se intensificando. Então, cada vez mais, essa preocupação, ela está na realidade do dia a dia de todas as empresas. Então, por quê? Porque o produtor sabe que ele precisa ter produtos mais naturais, mais sustentáveis,
para poder atingir, porque isso, na verdade, é uma exigência do consumidor. O consumidor hoje, ele quer um produto mais natural, mais sustentável, mas, além de tudo, ele quer a informação disso. Tá? Essa informação também precisa estar na embalagem, precisa estar no site, nas redes sociais, porque assim ele vai confiar mais nesse produto e vai usar mais esse produto. E a palavra é biotecnologia, né, Renato, que também está sendo bem explorado aí, né? Inclusive com relação a fertilizantes, defensivos, ou seja, é uma oportunidade de conhecer tudo isso de perto e fazer a diferença, principalmente no momento em que o Brasil vai sediar a COP30, né? Um ano que nós somos a vitrine do mundo e também somos cada vez mais cobrados, né? A sermos cada vez mais sustentáveis para exportar, né? A gente não pode esquecer disso também. Sem dúvida. E, na verdade, assim, é muito interessante o que você está dizendo sobre a questão de estarem sendo cobrados, mas a gente percebe também que as novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho já vêm com essa conscientização bem mais forte. Então, é muito interessante que muitos, por exemplo, muitos filhos que estão entrando no negócio agora conseguem convencer as gerações que estão atualmente exercendo a liderança a mudarem os seus conceitos. E isso também vem muito bem atrelado à mudança de política, por exemplo, nas escolas de alimentação, onde o pessoal está consumindo melhor, consumindo mais frutas, mais verduras, mais legumes. E isso facilita bastante. Bom, nós estamos falando de um evento realizado em Olambra, então não podemos deixar de citar as flores, né, Renato? Sem dúvida nenhuma. As flores aqui, elas ainda representam, da Hortitec, representam aí de 15% a 20% de todo o movimento dos produtores que vêm aqui. E realmente esse setor também avançou muito nos últimos anos. Não só nas novas variedades, hoje você encontra praticamente todo tipo de flor, de cor, de durabilidade, mas também o acesso, né? Melhorou muito nos últimos anos a disponibilidade das flores. Hoje, nas floriculturas, nos garden centers, pelos decoradores e principalmente também nos supermercados. Então, hoje, para o consumidor, ficou muito mais fácil de ter acesso às flores. Isso sem falar na internet, porque muita gente hoje já vende flores pela internet. Pois é, e quando a gente fala do cultivo protegido também, tem muita tecnologia aí à disposição do produtor, né? Total, total. Pessoal, para você ter uma ideia, por exemplo, a gente tem mais de 20 fabricantes de estufas agrícolas aqui. Desde a mais simples até a mais sofisticada, partindo da mais barata até a mais custosa. Então isso é muito legal, porque o produtor vai analisar, vindo aqui, o que cada pacote tem. Então, de repente, para um determinado bolso e orçamento, uma estufa mais simples dá. Agora, algum produtor que, de repente, quer investir mais em tecnologia, ele tem essa possibilidade e ele consegue comparar bem produtos, serviços, instalações, e aí ele consegue encontrar a melhor solução para a sua realidade, que é muito importante, que, por exemplo, o que é bom para um, não necessariamente é bom para o outro. Exato, e olha, a feira ela é muito ampla, ela traz diversas soluções tecnológicas, inclusive envolvendo filmes plásticos. Exatamente, os filmes plásticos hoje é muito interessante, porque na Europa, por exemplo, por causa do frio, o pessoal usa vidro. Aqui no Brasil não é necessário, então eles usam filmes plásticos. E você hoje em dia tem os mais diferentes tipos de filmes que filtram determinados raios que não são raios solares que não são benéficos para a produção, e eles conseguem filtrar isso, conseguindo a melhor iluminação para a produção. Então é fantástico como a tecnologia avançou nesse sentido nos últimos anos. Isso envolve, inclusive, telas para sombreamento e até mesmo as embalagens, né, Renato? Sem dúvida nenhuma. É toda uma sorte de proteção, de cuidado. Inclusive, as embalagens para o transporte, elas têm uma função enorme para não só proteger, conservar, mas também, muitas vezes, hoje, informar, porque muitas embalagens chegam até o consumidor. E aí as pessoas querem não só saber a procedência, a rastreabilidade, mas também querem saber os principais cuidados e muitas vezes, olha só que interessante, nos últimos anos, os produtores têm investido em curiosidades. Muito consumidor gosta de saber alguma historinha, como é que era no tempo da avó dele ou de outro país, da onde surgiu, como é usado. E isso, a embalagem tem um papel fundamental de levar essa informação até o consumidor.
Queria saber de você, com tanta coisa boa aí, 520 empresas, né? Qual que é a expectativa de negócios, né? Como é que foram esses 2 primeiros dias, hoje o último dia, os portões abrem logo mais às 9 da manhã. Como é que está aí o otimismo do pessoal, Renato? Olha, está muito bom. A gente normalmente fala que os 3 dias da feira são mais para você fazer os contatos. Os negócios mesmo, claro que sai um ou outro negócio na feira, mas 90% dos negócios saem pós-feira. Quando o produtor volta para sua propriedade e começa a analisar e comparar os orçamentos, fazer negociações, entrar em contato com os bancos para um possível financiamento e tal. Mas a gente fala que, assim, no período feira e principalmente pós-feira, nos próximos 3, 4, 5 meses, a expectativa de negócios aí é em torno de 700 milhões de reais, que é bastante significativo se a gente pensar que o nosso setor, na verdade, não é tão grande, mas ele é muito importante e cada vez mais segmentado. E esse é um momento muito fundamental, né? Que todo mundo se encontra, né? Todas as empresas mostrando as tecnologias, os produtores também. Ou seja, é essencial esse momento. É claro que muitos negócios são fechados depois, mas para a Olambra mesmo, acredito, né, Renato, que já tem um impacto muito grande aí para a cidade, para a região, né? Porque muita gente faz questão de comparecer e acompanhar. Exatamente. Na verdade, não só movimenta toda a rede hoteleira, movimenta os restaurantes, o comércio, de uma forma, postos de gasolina, toda a economia acaba sendo envolvida. E olha que interessante, algumas empresas vêm na Hortitec, gostam tanto da realidade de Olambra, que até acabam instalando as suas novas unidades aqui em Olambra. Então, geram muitos mais empregos. Então, outra vantagem. Pois é, então olha, hoje está todo mundo convidado para ir até o Parque de Exposições da Expoflora em Olambra. Como eu disse há pouco, os portões abrem às 9 horas da manhã, então dá tempo. Acho que a dica é pôr um calçado, uma botina confortável, porque tem que andar bastante, tem muito estande para visitar, né? Exatamente, começa às 9 e hoje termina um pouquinho mais cedo. Nos últimos 2 dias ela terminou às 19 horas, hoje, sexta-feira, termina às 17 horas. E está todo mundo convidado. Renato, gostei da nossa prosa, acho que a gente deu um panorama aí bacana, mas o legal é ir para Olambra conferir tudo de perto, viu? Obrigada, sucesso para vocês todos, ótimas vendas, estamos sempre de portas abertas. Um bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!